E aí, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos análise pré-jogo entre Santos e São Bento, válido pela sétima rodada do Paulista 2023. Mas não é só isso, claro que a gente não vai falar só disso, né? Porque a gente tem que falar também, né, das contratações do Santos, né? Lucas Lima chegando, Joaquim, que estava no Cuiabá, chegando, Daniel Ruiz chegando, né? Também temos a probabilidade, né, que provavelmente teremos a volta do Alisson. Então a gente vai falar sobre isso aqui até além, né, de também falar do jogo contra o São Bento. Mas, enfim, né, começando, né, por essa questão aí da volta de jogadores, né, vamos falar aqui, eu estou aqui com meu tablet, vou ler aqui para vocês as matérias do Globoesporte.com que falam sobre essas contratações. Então, é o seguinte, começando pela volta do Lucas Lima. Santos anuncia Lucas Lima e revela detalhes do contrato de produtividade. Meia chega ao Peixe com um vínculo até o fim do Paulistão e a opção de renovação por um ano. Então ele fica no Santos até o final do Campeonato Paulista, né, até onde o Santos chegar no Campeonato Paulista, né, independente do Santos se classificar para as quartas de final, para os mata-matas da competição ou não, ele fica no Campeonato Paulista, né, até onde o Santos chegar, e daí o Santos tem a opção de renovar com ele por um ano, no caso que se ele desempenhar bem o seu papel. Enfim, vamos ver aqui a matéria do Globoesporte.com. Horas depois de Lucas Lima anunciar que retornou ao Santos, a diretoria do Peixe divulgou os detalhes do contrato com o meio-campista. O acordo é válido até o fim do Campeonato Paulista. Caso o atleta vá bem, há a possibilidade de renovação por mais uma temporada, como eu já falei aqui para vocês, né? As negociações foram iniciadas ainda em janeiro. Na véspera do clássico com o Palmeiras, as partes estavam acertadas. No entanto, com a repercussão negativa nas redes sociais e a invasão ao CT Rei Pelé, o Santos optou em recuar e adiar o anúncio. Lucas Lima terá um salário de aproximadamente R$100 mil e em caso de renovação os valores podem alcançar até R$500 mil. No acordo, o Santos se comprometeu em estender o vínculo caso o meia fique em campo por pelo menos 45 minutos de 60% dos jogos do Peixe no Paulistão. Em 2017, o jogador deixou o clube da Vila Belmiro para assinar com o rival Palmeiras depois de recusar pelo menos 2 tentativas de renovação apresentadas pela diretoria da época. Lucas Lima esteve no CT Pelé nesta terça-feira, no caso ontem, porém não trabalhou com bola. O jogador passou por testes com o departamento médico e como o seu novo contrato ainda não foi publicado no BIND, que no caso é o Boletim Informativo Diário, ele não foi relacionado para o jogo contra o São Bento. Então, por isso ele não vai jogar hoje contra o São Bento, mas é mais provável que ele jogue contra o São Paulo na próxima rodada. O Peixe tem até sexta-feira para regularizar o contrato de Lucas Lima e inscrever na lista A do Campeonato Paulista, né? Acho que ele está porque o Santos está no grupo A. Então, no caso, o Santos tem até sexta-feira, dia 10, para regularizar o contrato dele e também para ele ficar disponível para jogar contra o São Paulo. Enfim, continuando. O jogador chega como opção para o setor criativo no meio de campo, atualmente considerado uma carência no elenco, que conta com Carabarral, Pirani, Ivonê, que subiu da capinha para o time principal, né? E o Ed Carlos. O Ed Carlos que ainda não está liberado para os trabalhos com bola após a realização de uma cirurgia no ombro. Então é isso. Sobre a volta do Lucas Lima, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu não concordaria, né? Não apoiava, quando ainda era uma negociação, uma possibilidade. Eu não concordava com isso, né? Mas a partir do momento que agora ele volta e que ele tá vestindo a camisa do meu time, o que me resta, e no caso o que nos resta, o que resta a todos nós, é apoiar ele. Ele até publicou uma nota, né, um vídeo nas suas redes sociais, no Globoesporte.com também tem esse vídeo, né, que ele tá pedindo desculpa a nós, torcedores do Santos, né? Enfim, né? Pra gente poder aceitar as desculpas dele, né, pelo menos pra mim, pra eu poder aceitar o pedido de desculpas dele, ele vai ter que demonstrar um pouco mais. Ele vai ter que desempenhar bem o seu papel, desempenhar bem a sua função, né? Se ele fizer bem, eu aceito o pedido de desculpas dele. No caso, né, se ele jogar bem, se ele fazer bem o seu papel, se ele fazer bem a sua função, fizer o que ele tem que de fato fazer, não tem mal nenhum. E daí, no caso, eu vou ver
isso com bons olhos e daí eu aceito esse pedido de desculpa dele. Então, no caso, pra ele, se ele quer que a gente desculpe ele, que ele faça por merecer pra ele ter as desculpas dele aceitas, pelo menos da minha parte. Então, que ele faça o seu papel, né? Que ele faça o que ele tem que fazer, já que ele chegou, que ele faça o que ele tem que fazer, que ele faça bem o seu papel, né? A partir do momento que o jogador veste a camisa do seu time, do time que você torce, a gente tem que apoiar o jogador. Então, o que me resta, o que nos resta, é apoiar o Lucas Lima, né? Esperamos que ele faça bem o seu papel, né? Que ele, agora que ele chegou, que ele faça o que ele tem que fazer de fato. Enfim, agora falando sobre a contratação de Daniel Ruiz. Santos chega a acordo com Milionários da Colômbia e anuncia Daniel Ruiz. Meia atacante assina contrato válido até o fim do ano. O meia Daniel Ruiz, de 21 anos, será reforço do Santos. O clube já chegou a um acordo com o Milionários da Colômbia e terá o jogador por empréstimo até o final de 2023, com a opção de compra. O anúncio ocorreu na noite desta terça-feira. Santos e Milionários trocam minutas contratuais e chegaram a um acordo. O jovem jogador chega ao Santos para ser titular no meio de campo e resolver o problema de criação da equipe. Ruiz foi uma indicação da comissão técnica depois de se destacar com a camisa do Milionários da Colômbia. Na última temporada, o meia disputou 57 jogos e anotou 9 gols, tendo também chamado a atenção do Fluminense e de outras equipes sul-americanas. O jogador tinha o desejo de jogar no futebol brasileiro e se empolgou com a oferta do Santos. Os valores envolvidos na negociação, assim como o seu salário no Peixe, são mantidos em sigilo. Além de Ruiz, a diretoria do clube da Vila Belmiro negocia com outros meio-campistas para reforçar o elenco ainda nesta semana, antes do término do prazo de inscrição da fase de grupos do Campeonato Paulista, que fecha na próxima sexta-feira. No caso, nessa sexta-feira agora, dia 10. Né? Enfim. Então é isso. O Santos anuncia também o Daniel Ruiz. E agora vamos falar sobre a contratação do Joaquim, que era do Cuiabá. Também matéria do Globoesporte.com. O Santos anuncia a contratação do zagueiro Joaquim. O defensor que estava no Cuiabá assina contrato com o Peixe, válido até o final de 2026. O Santos anunciou nessa quarta-feira, hoje, a contratação do zagueiro Joaquim. O atleta de 24 anos pertencia ao Cuiabá e foi comprado pelo clube alvinegro. O contrato de Joaquim com o Peixe será válido até dezembro de 2026. O Cuiabá confirmou os valores de negociação, que são 3 milhões de euros, cerca de 16,7 milhões de reais, no caso seria 16 milhões e 700 mil, se eu não me engano, por 60% dos direitos econômicos do jogador. No ano passado, o defensor disputou 28 partidas pelo Cuiabá, marcou um gol e deu uma assistência. A diretoria do Santos tem até o dia 10 para inscrever novos jogadores para a disputa do Paulistão. Na última terça-feira, que foi ontem, como a gente já falou, o clube também anunciou as chegadas de Lucas Lima e Daniel Ruiz. Ao todo, agora, o Peixe tem 8 reforços contratados para 2023. O Joaquim, o Lucas Lima e Daniel Ruiz, que acabaram de chegar, e o Lucas Lima, que no caso acabou de voltar. Vladimir, que acabou de voltar também. João Lucas, Messias, Dodi e Mendoza. O volante Alisson, que já vestiu a camisa do Santos, também interessa. Vamos falar disso daqui a pouquinho. No caso, Vladimir, João Lucas, Messias, Dodi e Mendoza, que vieram no começo do ano, o que a gente pode dizer sobre eles? No caso, a gente sabe que eles não são reforços, de fato, eles vieram para compor o elenco, para apenas incluir no elenco, para serem incluídos ao elenco do Santos. O que eu espero é que o Lucas Lima e o Joaquim e o Daniel Ruiz venham de fato para reforçar o time do Santos. Que o Lucas Lima esteja voltando agora para poder, de fato, reforçar o Santos, que a volta dele seja para reforçar o time do Santos e que a chegada de Daniel Ruiz e Joaquim sejam, de fato, para reforçar o time do Santos, porque o Santos tem que reforçar esse elenco. Não é contratar para falar que contratou, só para dizer que contratou. É contratar para, de fato, reforçar o elenco, como a gente sempre fala aqui. Então, que eles cheguem, de fato, para fazer isso, para reforçar o elenco do Santos. A partir do momento, como eu já falei, a partir do momento que o jogador veste a camisa do seu time, o torcedor tem que apoiar. Então, o que nos resta, o que resta a mim e a todos os nossos torcedores, é apoiar essa volta deles. Então, essa volta do Lucas Lima e a chegada de Daniel Ruiz e de Joaquim. E sobre o retorno do Alisson. Santos negocia o retorno do volante Alisson. O meio-campista se recuperou de lesão no joelho no clube nos últimos meses e deve ser contratado.
O Santos já especulava contratar ele no ano passado, em 2022, né, lá para o final do ano passado de 2022. O Santos já especulava recontratar o Alisson, mas por conta dessa lesão no joelho, ele não veio. Agora, provavelmente que ele já está recuperado, provavelmente ele vai voltar. Então, agora lendo aqui. O Santos está negociando o retorno do volante Alisson. O meio-campista revelado nas categorias de base do clube se recuperou de lesão no CT Rei Pelé nos últimos meses e pode ser mais um reforço para a atual temporada. O Santos ainda discute com Alisson o tempo de contrato e detalhes financeiros, mas o jogador deve ser anunciado nesta quarta-feira, que no caso é hoje, mais tarde. O Peixe já havia tentado repatriar Alisson em 2022, mas a negociação foi atrapalhada por uma grave lesão no joelho do volante. Agora, menos de um ano depois, o clube retomou as conversas para tentar contratá-lo. Alisson havia sido vendido para o Al Ahly em agosto de 2021. O valor, cerca de $800 mil, que equivale a cerca de 4,2 milhões de reais, 4 milhões e 200 mil, se eu não me engano, se eu não estiver errado, de acordo com a cotação da época. Isso foi dividido em parcelas. Alisson é visto como uma peça importante para a temporada do Santos, em crise mais uma vez. O clube entende que o volante, muito identificado com o clube e com a torcida, pode ajudar dentro e fora de campo, sendo um líder para os mais novos, de fato. Né? A comissão técnica via com urgência a necessidade de reforços para o meio de campo. Lucas Lima, que já voltou, e Daniel Ruiz foram anunciados nesta terça-feira, como a gente já leu aqui. E para a zaga, o Santos negocia, no caso já negociou, a contratação do defensor Joaquim do Cuiabá. Eu vejo com bons olhos essa provável volta do Alisson, né? Acho que é um ponto muito positivo no Santos, caso ele realmente volte. Eu apoio, aplaudo, né? Acho que é uma peça muito importante no Santos, né? Para poder ser incluído nesse elenco, né? Para poder reforçar o elenco. Acho que com a chegada do Alisson, com a volta do Alisson, o Santos tem uma coisa muito grande pela frente, né? Eu espero que eu esteja certo. Eu espero que o Alisson esteja voltando para dar coisas muito grandes ao Santos, para que o Santos possa conseguir alcançar coisas muito grandes com isso. Eu espero que eu esteja certo, que ele de fato venha para reforçar o time conforme está o meu achismo. Eu acho que a volta do Alisson é um reforço. Então que eu esteja certo. Eu vejo com bons olhos essa volta do Alisson, né? Espero que ela se concretize e que dela se concretizando eu esteja com o meu pensamento certo. Mas enfim, jogadores que estão vindo: Lucas Lima voltando, Daniel Ruiz chegando, Joaquim chegando, Alisson também tá voltando, né? Provavelmente ele vai voltar, né? Lucas Lima, né? Temos que apoiar. A partir do momento que ele veste a camisa, temos que apoiar e esperamos que ele faça bem o seu papel. Assim como a gente tem que falar da contratação de Daniel Ruiz e de Joaquim, que eles estejam vindo para de fato reforçar o Santos, desempenhar bem o seu papel, a sua função. Assim como eu acho e espero do Alisson. Mas é isso, né? Enfim, agora falando sobre o jogo contra o São Bento, 7ª rodada. Reta final da primeira fase do Campeonato Paulista, né? E o Santos tem que vencer o São Bento hoje. Vencer o São Bento hoje é obrigação. O Santos tem que ganhar do São Bento. Não tem conversa, não tem papo furado. Tem que ganhar do São Bento. Para poder ainda ter chance, né? Para ainda poder visar uma classificação para os mata-matas do Campeonato Paulista após o término dessa primeira fase, né? No caso, o Santos está no grupo A, na 4ª e última colocação, com 6 pontos, né? E o grupo A tem o Bragantino, Inter de Limeira e o Botafogo. Bragantino líder com 10 pontos, Inter de Limeira segundo colocado também com 10 pontos atrás do Bragantino pelo saldo de gols. Botafogo em terceiro lugar com 8 e o Santos em quarto lugar, né? Com 6 pontos, né? O Santos tem que vencer. Para ainda ter chance de se classificar para os mata-matas, o Santos tem que vencer, né? E ficar longe de uma questão de rebaixamento, né? Eu acho que a gente não precisa ficar falando disso agora, né? Espero que não seja necessário a gente ficar falando sobre isso, mas que o Santos também faça o seu papel para não ser necessário de fato falar sobre isso. Então, que o Santos vença o São Bento hoje, né? Pra gente nem precisar ficar falando disso e a gente mirar apenas
uma classificação, uma possibilidade de classificação para os mata-matas. Espero que o Santos não vacile e faça isso, vença, para que a gente possa ver aí, né, visar uma classificação para os mata-matas do Campeonato Paulista. Vencer o São Bento hoje na Vila Belmiro é obrigação. É obrigação. Não tem conversa. O Santos tem que ganhar do São Bento, né? E aliás, né, só falando aqui, o jogo estava marcado para ser no Canindé e agora mudou para Vila Belmiro por conta de um mandato, de uma ordem da Polícia Militar, né? Então é isso, né? O jogo vai ser na Vila Belmiro. Espero que o Santos possa vencer. Eu também espero que vai estar em casa, jogando em casa com o apoio da torcida, para poder se impor diante do São Bento e vencer, conseguir a vitória, os 3 pontos, que de fato é muito importante. Agora falando a provável escalação do Santos, né? João Paulo, né, que se machucou no jogo contra o Palmeiras, teve que sair para entrar o Vladimir. Agora, provavelmente, ele vai estar de volta. Isso é bom, né? É um ponto positivo para a gente falar aqui. João Paulo vai jogar. E daí, no caso, a provável escalação: João Paulo, João Lucas, Maicon, Eduardo Bormann e Lucas Pires, Sandri, Dodi e Ivonei. Ivonei que está subindo para a base da Copinha pro time principal, né? Provavelmente vai ganhar uma chance hoje jogando no time titular. Vamos ver como que ele vai se comportar, né? Vamos ver como que ele vai ser, como que ele vai atuar. Esperamos que ele possa ir tão bem como ele foi na Copinha. Ângelo, Mendoza e Marcos Leonardo. Então, é essa a provável escalação do time do Santos hoje contra o São Bento, né? Vamos ver como que o Santos vai se comportar, como que o Ivonei vai se comportar, né? Esperamos que ele possa ir tão bem como ele foi na Copinha, né? Mas, enfim, o que eu espero do Santos é que o Santos possa fazer um bom jogo, que o Santos faça um bom jogo, jogue bem, jogue com vontade, se imponha diante do adversário, se imponha diante do São Bento, para conseguir o resultado, conseguir a vitória, conseguir os 3 pontos, que de fato é muito importante para essa reta final do Campeonato Paulista, para o Santos ainda poder ter chance de se classificar para os mata-matas da competição. É isso que a gente espera, e esperamos que seja assim, esperamos que o Santos consiga vencer o São Bento hoje, que é a obrigação do Santos, e esperamos que o Santos cumpra com a sua obrigação de vencer, para que ainda tenha chance de se classificar para os mata-matas da competição, e que depois a gente possa vir aqui de um jeito mais tranquilo, para que a gente possa estar mais tranquilo aqui, fazendo uma análise pós-jogo, né? Falando de uma vitória do Santos contra o São Bento. Esperamos que seja assim. Então, que o Santos não vacile, não acabe pipocando, perdendo ponto importante. Então, é isso, que o Santos vença o São Bento e a gente possa estar aqui falando de uma vitória depois. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final, eu espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. Porque fazendo isso você me ajudar muito na divulgação dos vídeos e do canal. É de graça, não paga nada, então faz isso para me ajudar. E me segue no Instagram, como eu sempre faço, pelo link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos de conteúdo Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.